Olá, professores e caros colegas do curso de Gestão de Projetos e Formação Docente. Me chamo Alexandre Souza, sou licenciado em Física pela Universidade Federal do Amazonas. Inicialmente aqui neste vídeo, eu irei tratar sobre uma determinada prática minha enquanto mediador do conhecimento. A priori, eu fazia parte de um determinado programa chamado Residência Pedagógica na UFAM. E nesse programa, os alunos universitários, os graduandos, eles iriam para as escolas dirigidas pelo Estado, uma escola pública, para entender quais metodologias os professores, no meu caso de física, utilizavam enquanto mediador do conhecimento, quais teorias de aprendizagem e como era a prática daquele professor. Então, inicialmente, nós éramos apenas observador das práticas dos professores que já estavam atuando em sala de aula. Depois disso, eu, enquanto observador, percebi que alguns professores daquela determinada escola, eles utilizavam uma prática e uma metodologia totalmente tradicional, aonde o professor era o detentor do conhecimento e o aluno era apenas o receptor. O aluno não era o agente ativo no processo de ensino e aprendizagem. Então, a maioria dos conteúdos e grandezas físicas, equações, fundamentos, os alunos eles apenas recebiam aquela informação para que eles utilizassem em uma determinada prova, em um determinado trabalho, em exercícios que o professor passava. Mas aqueles conteúdos eles não tinham significado para o aluno, eles não correlacionavam os conteúdos e os conceitos físicos e até mesmo as equações com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. E sabemos que a física, ela é o quê? É o estudo da natureza, dos fenômenos da natureza. E quando a gente fala natureza, são tudo que está ao nosso redor, ou seja, todas as coisas que acontecem ao nosso redor, como por exemplo um carro passando, ou o que acontece no cotidiano do aluno quando ele está andando de bicicleta. Esses são os conceitos que a física traz e trabalha sobre eles para entender como eles se processam enquanto grandezas, enquanto teoremas, enquanto equações físicas. Só que naquele momento, enquanto observador, então eu estava também aprendendo sobre aquela prática, via que ele utilizava apenas de uma metodologia tradicional. Então ele só jogava informações para os alunos e ele ainda dizia que eles tinham que reter aquilo, decorar aquilo para que eles utilizassem numa prova que ele ia passar. Então o aluno só aprendia aquela equação para utilizar na prova e responder correto para ele ganhar o seu 10. Mas a aprendizagem não era significativa para o aluno, ele não trazia para o contexto dele, do seu dia a dia. Logo, eu elaborei um projeto que era metodologias com animações. Para quê? Para que o aluno pudesse ter mais significado nos conceitos e definições e até mesmo nas equações físicas, porque as equações elas são geradas dos conceitos e das grandezas físicas. Logo, eu elaborei uma sequência didática porque os alunos da residência pedagógica eles tinham uma determinada carga horária que eles tinham que observar os professores das salas de aulas, no caso do meu, era os professores de física. E depois eles tinham que cumprir uma determinada carga horária como mediador também. Então eu tinha que observar, fazer as minhas anotações acerca das teorias e metodologias e como era a prática daquele professor, elaborar um projeto e mediar o conhecimento. E aí eu elaborei esse projeto que envolvia animações e simulações, no qual eu dava o conteúdo, explicava, relacionava com o cotidiano do aluno e, em seguida, após a explanação do conteúdo e com essa troca de informações que os alunos tinham também, porque na metodologia que eu elaborei, os alunos não eram apenas receptores do conhecimento, eles eram agentes ativos no processo de ensino e aprendizagem. Então, eles também falavam e interagiam comigo, dizendo que como eles poderiam correlacionar aquele conceito com o seu cotidiano. E muitos explanavam que ele poderia ver aqui a primeira lei de Newton
quando ele estava dentro de um ônibus, quando ele estava dentro de um carro. A segunda lei de Newton, quando eles empurravam algum objeto, ou quando eles viam alguém puxando determinado objeto, porque nós estamos trabalhando com força, né? Terceira lei de Newton, essa trocas de forças, né? E eles davam exemplos de brincadeiras como cabo de guerra. Então eles poderiam ver aqueles conceitos acontecendo no dia a dia deles e correlacionados com essas definições e grandezas físicas. Então aí já era mais significativo para o aluno, porque não era algo que ele nunca tinha visto, mas sim que ele estava correlacionando com o seu dia a dia, né? Então logo quando eles viam as equações físicas, eles poderiam já saber do que se tratava, saber o que cada termo ali se tratava e o que era na realidade, como ele poderia ver isso no seu cotidiano. E as animações serviam para quê? Nem sempre a gente poderia sair da sala de aula, né, e perceber o que estava acontecendo ao nosso redor. Então, alguns conceitos e grandezas físicas tinham que ser trabalhados com determinados experimentos que poderiam ser vistos no dia a dia, mas na sala de aula não dava para ver porque não tinha aqueles objetos, não tinha aquele momento e aquela abstração que não poderia ser visto naquele horário. Ainda mais porque nessa escola não tinha laboratório de física e algum laboratório que pudesse trabalhar os experimentos. Então eu trazia essas animações e simulações que elas, de certa forma, estavam sendo apresentadas no computador, né, em slide, mas que eles podiam também perceber que aquilo era algo que estava no seu cotidiano, que poderia se correlacionar com o seu cotidiano. Logo, as animações eram um recurso didático pedagógico e colaborava mais ainda para que eles pudessem entender como se dava aquele conceito, aquela grandeza, aquelas equações no cotidiano. E através da coleta dos dados acerca daquela metodologia, pude perceber que os alunos tinham mais significatividade acerca das grandezas físicas e conceitos e até mesmo das equações, porque eles podiam correlacionar com o seu cotidiano. Então, passava de uma aprendizagem mecânica, né, decorativa, onde apenas o aluno retia aquela informação para fazer uma determinada prova e depois era esquecido. E com essa metodologia eu pude perceber que eles criavam mais significatividade para aquelas grandezas e conceitos físicos e definições. Bom, essa foi a minha prática, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.